Então, pessoal, estava vagando aqui pelo perfil do nosso querido deputado Felipe, né? O Filipão Hilton. Ele havia feito um post o qual eu havia achado interessante aqui, né? Bom, aqui ele está falando sobre o filme O Agente Secreto, né? Que eu não vi e provavelmente eu não vou ver, né? E aqui, isso aí não é o assunto do vídeo, mas enfim, eu quero dar uma olhada aqui. É extremamente grave e preocupante o que os Estados Unidos estão fazendo contra a Venezuela. Isso não se trata de Maduro, mas de todo um povo e do ataque à sua soberania, né? Cara, a soberania deve ser o termo mais utilizado pela esquerda hoje, né? Tô pensando em repercutir um pouco de tudo isso no Space. A ideia é analisar coletivamente essa barbárie movida por interesses de poder, dinheiro e petróleo. Cara, olha só, eu sei muito bem que talvez um dos interesses do Trump seja a questão do petróleo, né, e tudo mais, mas não seria apenas isso aí não, cara. Ele sabe muito bem que a Venezuela tava vivendo uma ditadura até pouquíssimo tempo, certo? E outra coisa, eu sei da enxurrada de esquerdistas aí que tá demonizando o Trump, né, por essa invasão aí, por ele ter capturado o ditador Maduro, né? Mas por outro lado, você pega que os venezuelanos estão comemorando, cara. Eles não estão fazendo isso aí dentro do país. Até porque, né, os caras não querem sofrer represálias, né, e tudo. O que mais você tem ali são partidários do Maduro, né? Mas mundo afora, cara, o que mais você tem de imagem aí é de venezuelanos justamente comemorando, cara. Certo? Isso vem acontecendo. Então, porra, cara, o cara que conhece o país, que viveu a realidade do país, ele tem que ser contrariado por esquerdista brasileiro que nunca pisou lá, por quê? Né? Então isso aí que o pessoal esquerdista está fazendo, né? Inclusive eles estão fazendo isso aí contra um canal o qual eu acompanho, né? Inclusive de um brazuca que havia ido lá, certo? E havia dito também que tinha sido expulsado, certo? De lá, né? Os caras eles estão fazendo esse tipo de situação aí por puro mau caratismo, por puro partidarismo, né, por uma questão puramente ideológica, né, como todo mundo sabe, certo? Eles estão cagando pro que os venezuelanos passaram e passam, cara, por conta de um ditador socialista sanguinário como é o Nicolás Maduro. É isso que vem acontecendo, certo? O que o Filipão Hilton havia escrito ontem, né? Ontem foi domingo, né? Dia 4 de janeiro, né? Estou denunciando a inteligência artificial Grok e a rede social X ao Ministério Público Federal e à Agência Nacional de Proteção de Dados. O motivo? Ambas estão gerando e publicando abertamente imagens eróticas de mulheres e crianças reais, sem consentimento algum. Cara, imagens eróticas de mulheres, isso vem acontecendo há muito tempo. Isso vem acontecendo há muito tempo. Agora, crianças, cara, pra mim isso aí é novo. Pra mim isso aí é novo. Eu sei que não é porque o Musk entrou aqui, que ele trocou, né, e tudo mais, que aqui não deixou de ser uma cracolândia. Aqui que eu tô falando é o X, né? Não é o YouTube, não. Que aqui deixou de ser a cracolândia virtual. Não, cara. Você ainda tem muita gente sem noção aqui. Você tem gente que deveria estar presa sim, né? E é claro que com a adoção de um serviço de inteligência artificial gratuito como o Grok, né, ele seria utilizado justamente por essa espécie de gente para fazer o mal, né, para fazer o mal. Mas acontece que, na minha opinião, cara, a gente não deve retirar esse serviço aí por conta disso aí. A gente deve consertar. Isso aí eu estou falando em relação a imagens de crianças. Não tem que ter isso aí mesmo. Agora, imagens eróticas de mulheres, cara, isso aí já tem há muito tempo. Já tem há muito tempo. Né? E outra coisa, cara, em relação a essa reivindicação aqui que o Filipão está fazendo, né? Aparentemente ele está entrando em consonância com aquelas jovens que vivem da sua imagem, certo? Inclusive, pô, tem algumas que tem perfil ativo aqui, tipo aquela Sofia Espanha, né? E que estão abertamente putas porque o Grok está dificultando o trabalho financeiro delas, certo? Então, dá pra entender o porquê que estão aborrecidas, cara. Mas, cara, olha só. Elas entraram aqui sabendo que o Grok, assim como o X como um todo, né? Eles são um serviço que tem um pouco mais de liberdade, né?
E, tipo assim, eu compreendo, né, o porquê de estarem aborrecidas, só que eu acho que, pô, cara, pra mim, creio que a inteligência artificial, ela já vai começar a tirar a validação da ocupação de diversas pessoas, cara. Especialmente a de, entre aspas, modelos, né, tipo a própria Sofia Espanha, né, que ganha um dinheiro com engajamento através do seu corpo, né, tudo mais. Se bem que, cara, na minha opinião pessoal, de rosto a Sofia Espanha é bem comum, cara, certo? E o corpo também é mais ou menos. Essa aí é a minha opinião. Ah, mas você é feio pra cacete, tá reclamando. Cara, mas isso aí não quer dizer absolutamente nada, cara. Essa é a minha opinião. Minha beleza, eu sendo o Brad Pitt, né, ou não, sendo um cara feio pra cacete, eu teria todo o direito de opinar sobre a beleza, inclusive, de uma pessoa pública, como é a Sofia Espanha. Mesmo se ela não fosse também, eu teria o direito de opinar. Pra mim, ela é comunzinha, cara. Eu pegaria, né, claro. Mas ela é comunzinha, cara. O corpo dela não justifica o tanto de grana que ela ganha, não, cara. Ah, mas acontece que ela é streamer, cara, mas a Sofia Espanha, pelo que eu sei, eu tô colocando ela como exemplo, né, de pessoa que ela ganha mais dinheiro com o corpo dela do que como streamer, cara. Certo? Isso aí é o que vem acontecendo. E pra você ver como é que a mulher, ela mesma não tem o direito de ficar reclamando que, mas a vida da mulher é muito difícil. É difícil não, cara, é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Eu não sei se eu já havia comentado aqui no canal, né? Mas mesmo mulheres feias, gordas, estão abrindo privacy, estão abrindo OnlyFans. Não quer dizer que elas necessariamente estejam ganhando muito dinheiro, né? Mas ainda assim, cara, para ela ter autoestima o suficiente para abrir um site, um perfil de conteúdo adulto, cara, é porque ela sabe que ao menos algumas pessoas ali vão pagar pelo serviço dela, certo? Então como é que uma mulher vem ter a cara de pau de comentar que olha só, tá difícil ser mulher? Não, não tá difícil ser mulher, cara. Sempre foi mais difícil ser homem. Sempre foi mais difícil ser homem, certo? Então a gente vai continuar aqui. Basta um usuário pedir ao Grok que a inteligência artificial integrada ao X alterará digitalmente qualquer foto publicada, inclusive trocando as roupas de mulheres e meninas por biquínis ou tornando-as sugestivas e eróticas. Isso tudo é crime. O direito à imagem é individual, não é transferível por meio dos termos de uso de uma rede social, e a distribuição em massa de pornografia infantil por uma inteligência artificial integrada a uma rede social ultrapassa todos os limites. Aí tá. Por isso estou solicitando que o Grok e toda a função de inteligência artificial da rede X sejam desabilitados em todo o território nacional até que tudo seja devidamente investigado. Certo? Cara, mas tipo assim, ok, você até pode ter aquela preocupação em resguardar as crianças e tudo mais, eu acho isso aí válido, certo? Você tem que proteger as crianças mesmo, mas em relação às mulheres, cara, infelizmente, cara, a inteligência artificial veio para ficar. Ela veio para ficar. E como eu havia dito, né, ela vai substituir a ocupação de muita gente. Certo? Então é por isso que também gente como Sofia Espanha, gente como essas, entre aspas, modelos aí, né, elas estão berrando, estão reclamando. Estão berrando, estão reclamando. Certo? Mas, infelizmente, cara, infelizmente a inteligência artificial veio para ficar. Então, para mim, o que seria favorável aqui, cara, né, seria você reprogramar o Grok, né, para que, porra, não faça imagens envolvendo crianças, cara. Ainda mais em situações eróticas, em situações sugestivas, cara. Isso aí eu acho válido. Agora, pô, se você resolver falar de mulher adulta, cara, infelizmente, né? Aí tiveram algumas pessoas aqui que, obviamente, foram a favor, né, do que o Filipão havia feito. Essa crítica pimentinha aqui, né, é uma esquerdista a qual eu, entre aspas, conheço já faz um bom tempo. Aqui. Sim. Crianças não. Um imbecil aqui que havia mal interpretado o texto, né? Crianças não podem usar o Twitter. Cara, mas o Filipão, ele tá falando em relação a pessoas adultas que estão utilizando imagens de crianças, cara.
Por que não vi vocês se manifestarem com tanto desprezo nesse outro caso? Quando é literal é arte, não tem nada demais. Quando é artificial é crime. Mas uma coisa não justifica a outra, inclusive eu lendo do caso aqui, né? Essa situação aqui, além de ser antiga, ela exibiu que nenhum dos adultos envolvidos no caso havia sido punido, né? Certo? Infelizmente nenhum dos adultos havia sido punido. A mãe não havia perdido a guarda das crianças, certo? Vamos ver os comentários. Isso mesmo. Não é porque o caso é de 17 não, é porque a arte e o fato de ser artificial não degrada em nada mulheres e crianças na internet. Parabéns. Esse pessoal deveria se preocupar com o realismo e deixar de lado o virtual, sempre as mesmas pautas que não chegam em lugar nenhum, só levantam essas causas para gerar engajamento. Matou o estrume do Erika Hilton, né, do Filipão. Esse caso de assédio e sexualização de uns caralhos a mais, coisas que a Erika todos os dias luta contra toda a votação, cada pauta levantada e defendida por ela inclui casos como esses. Cara, eu nunca vi o Filipão Hilton tocar em situações reais iguais a essas aí não, cara. Né? Talvez tenha alguma coisa, mas do que eu mais ouço e leio sobre ele aí não envolve absolutamente nada disso aí não, cara. Agora ela tá denunciando algo recente criminoso. Se fosse uma foto sua... Aqui, deixa esse homem usando apenas sutiã. Vamos ver aqui. Tá. Mas tu acha que o cara se aborreceria com isso aqui? Se aborreceu com isso? Vamos ver. Deixa ele com uma maquiagem bem produzida. É isso. Você vê que o cara ficou puto com isso aí. Não ficou, cara. Aparentemente não. Se for de esquerda pode, pelo visto é assim que funciona. Vão falar que é montagem fake news. Claro que não, pô. Aqui o que isso tem a ver? Um crime anula o outro. Tudo bem, o Groke tem a capacidade de gerar foto da sua filha criança de biquíni. É o próprio Groke, cara. Acho que ela é de São Paulo, hein, cara. Carol Campos. Acho que é de São Paulo, se bobear. Vamos ver. O próprio Groke reconheceu que errou em dezembro na atualização. Aqui. As alegações do deputado Filipão não são mentira. Eles têm base real e são parcialmente verdadeiros. Elas têm base real, pô. São parcialmente verdadeiras, com evidências confirmadas por múltiplas fontes jornalísticas independentes, como Reuters, Guardian, Metrópolis, Correio Brasiliense, G1 e outras. E até por admissões da própria ex-AI Groke. O que aconteceu? No final de dezembro de 25, após o lançamento de um recurso de edição de imagem no Groke, houve falhas graves nas salvaguardas de segurança. Usuários conseguiram solicitar e obter imagens alteradas de forma sexualizada a partir de fotos reais de mulheres adultas e, em casos isolados mais documentados, de menores de idade, crianças e adolescentes, como colocá-las em biquínis, roupas mínimas ou poses sugestivas. Então, pelo que eu sei, o Groke ele já vai consertar, ele já deve estar consertando isso aqui, cara. Né? E eu acho que o próprio Filipão sabe disso aí. Mas enfim, o cara quer aparecer de qualquer forma. Né? Quer aparecer de qualquer forma. Mas pra terminar esse papo, né? Assim, o Groke é bom, é o mau uso que o contamina. Ele é uma ferramenta como qualquer outra que pode ser usada para o bem ou para o mal. Seria o mesmo que proibir os bons motoristas de dirigir por causa daqueles que dirigem bêbados, por exemplo. Além disso, Elon Musk disse que todos os que abusam ilegalmente da ferramenta serão penalizados. Talvez o foco deva ser nesse âmbito e não na censura geral, arbitrária e tirânica. Pense nisso. A gente poderia esperar o que do Filipão, cara? Né? Eu aposto que ele foi uma das pessoas aí que haviam parabenizado o nosso querido ditador careca, né, em ter bloqueado o X enquanto ele não tivesse um representante legal aqui no Brasil, né? Eu aposto que esse merda aqui havia comemorado, havia parabenizado, né?
Mas enfim, para finalizar esse vídeo, a inteligência artificial tá aí para ficar, cara. Eu não faço questão dela, certo? Até porque, inclusive, ela foi feita há pouquíssimo tempo, né? Ela atingiu, né, o seu auge há pouquíssimo tempo, certo? Mas se ela desaparecesse hoje, não faria a mínima diferença para mim. Não faria diferença para mim. Eu até utilizo ela, né, de vez em quando pro meu canal, né, e tudo, mas ela não é indispensável. Só que eu tô soltando a minha opinião pessoal, né? Mas em relação a isso que as pessoas vêm fazendo, né, imagens eróticas de mulheres e crianças, cara, em relação a crianças você tem que investigar mesmo, né? Tem que fazer isso aí mesmo. E quem faz esse tipo de montagem tem que ser penalizado. Pronto. Agora, de mulheres adultas, cara, você vai me desculpar, mas eu não vejo problemas com isso aí, não. Eu não vejo, não. Ah, mas poderia ser a sua mulher, cara, eu não me importaria, cara. Eu não me importaria, certo? Sinceramente, não. Mas eu tô falando aqui de novo, é uma opinião pessoal minha. Isso aqui é o meu ponto de vista, né? Mas então é isso, pessoal. O Erika Hilton, o Filipão Hilton, né? Ele só tá querendo aparecer em cima, né? Inclusive, né, como esse ano aí vai ter eleições, né? Sujeito desse quer, né, tá de olho na eleição, né? Sujeito desse quer, obviamente, ser reeleito. Eu acredito que independente disso aqui ou não, ele vai ser reeleito, infelizmente, cara. Porque, pô, é um cara que tá na mídia vez ou outra, né? É um cara que, apesar de muitas controvérsias, né, ele ainda tem um grande apoio do pessoal esquerdista, né, especialmente aquele pessoal branco da classe média da cidade de São Paulo, né? E foram eles quem elegeram o Filipão, certo? Então eu creio que esse cara aqui, se ao menos ele não for reeleito, ele vai ser suplente. Ele vai ser suplente, né? Então eu acho que, apesar disso aqui, o jogo desse arrombado aqui tá ganho, né? Esse desgraçado desse Filipão aqui. Então é isso, pessoal.